Bem-vindo ao Guia Completo NetBeans. Nessa videoaula eu estarei abordando o menu Janela do NetBeans. Estarei explicando a maior parte das funcionalidades desse menu Janela. Primeiramente, eu estarei criando um projeto para que possamos trabalhar com esse menu Janela. Então, vou selecionar aqui exemplos, ok? Java Web, e vou criar um projeto qualquer aqui. Java Surface, JPA, seguindo a versão 5 do Java. Seleciono o local, certo? E o nome do projeto, clico em finalizar. Agora, uma vez que o projeto esteja criado, eu estarei demonstrando as funcionalidades desse menu Janela. Temos aqui então a primeira opção, Projetos, ou atalho Ctrl+1. Veja que é nessa parte aqui que você vê os seus projetos. Temos aqui a aba Projetos. Depois temos a janela Arquivos, que você vê a janela onde tem os arquivos do seu projeto. Veja que temos arquivos aqui do seu projeto. Veja a diferença entre projetos, ok? Veja a diferença. E arquivos. Os arquivos possuem mesmo todos os arquivos lá dentro das suas pastas, enquanto aqui apenas os essenciais do seu projeto. Depois nós temos aqui a opção Favoritos. O Favoritos, por exemplo, seria todos os projetos favoritos que você adicionou. Então, para adicionar este projeto ao Favoritos, vamos clicar com o botão direito e vamos encontrar a opção para adicionar ao Favoritos. Realmente eu não estou conseguindo enxergar aqui. Acredito que através desse modo eu não consiga adicionar ao Favoritos. Porém, tem um modo melhor aqui. Você vai em Ferramentas e clique em Adicionar a Favoritos. E veja que o seu projeto ele foi adicionado ao menu Favoritos, a essa abinha Favoritos, vamos dizer dessa forma. E aí o seu projeto está aqui em Favoritos. Continuando, voltando aqui no menu Janela, vamos para Serviços. Veja que nas janelas Serviços, você tem o banco de dados, os serviços da web, os servidores instalados, Hubson Builder, as instâncias do Kenai. Para quem não sabe, o Kenai seria um servidor onde você armazena o seu código-fonte e trabalha em conjunto com outros programadores. Na videoaula anterior, ok, eu demonstrei no menu Equipe como funciona o Kenai. E aí temos outras opções. Eu gostaria de informar que eu não estarei demonstrando as funcionalidades, ok, desse menu aqui, serviço, dessa aba serviços, nessa videoaula. E eu estarei demonstrando em uma videoaula apenas sobre isso, e umas videoaulas, vamos dizer assim, extras que eu estarei dando para vocês. Então, terminamos aqui a janela serviços. E vamos para a janela painel do Kenai. Vamos para a janela do tarefas. Vamos paleta. Veja que está abrindo tarefas aqui embaixo, ok? Paleta. As tarefas são todas as tarefas feitas pelo seu projeto. A paleta são as paletas do NetBeans, como Swing, as paletas para web, enfim, vários outros. Aqui em Kenai, como já foi explicado na aula anterior de equipe, então eu apenas deixarei um resumo onde estão os projetos que você guardou no servidor do Kenai. Temos a janela de propriedades, as propriedades de algum componente,
a janela de bate-papo. Quando você se loga no Kenai, você tem a opção de bater papo com os programadores que fazem parte daquele seu projeto. E agora eu estarei indo aqui na opção saída. Veja que tem várias outras funções aqui. Temos a saída aqui, tudo que você executado aparece aqui, tudo que é, por exemplo, aquela mensagem do systemout .print ln estará aparecendo aqui. Então seria a saída do seu projeto, seria os status, vamos dizer dessa forma. Temos aqui na saída os resultados da pesquisa. Quando você faz uma pesquisa, a sua pesquisa será gravada aqui, será demonstrado nessa janela. Resultado da pesquisa de utilizações são pesquisas das ocorrências que você fez. Os resultados do teste, todo o teste que foi feito será demonstrado aqui. Saída do versionamento. Uma vez que você trabalhe com um programa de versão, como por exemplo o Kenai, Subversion e o outro, a versão será demonstrado nessa parte, ou seja, a saída da versão. Visualização da refatoração. Todos os arquivos que são refatorados no seu projeto será demonstrado nessa parte aqui. E a janela de analisador. Nessa janela você poderá estar analisando, vamos dizer assim, dessa forma, visualizando as análises que foram feitas no seu NetBeans. Então estou continuando aqui e vou para a opção navegar, navegador. Veja que um navegador será aberto, a janela de navegação, ok? A janela de inspeção também está aberto. E aí, aqui temos as janelas da depuração. Por exemplo, as variáveis. Ok? Veja que temos uma janela só de variáveis. De observadores. Janela de observadores. Pilha de chamadas. Classes carregadas. Pontos de paradas. A janela onde foi parado a sua depuração, seria aqueles pontinhos de depuração que são feitos. A janela de threads, código-fonte, pegar aqui a janela de código-fonte, veja aqui a janela de código-fonte. E as outras janelas. Eu abri aqui as janelas que achei mais importantes. Vou abrir até de sessões aqui. Uma janela de sessões. Dando continuidade, vamos para a janela criação de perfil. Ok? E temos, por exemplo, uma janela de painel de controle do profiler, visão geral de telemetria, resultado ao vivo e todos os outros tipos de janela. Por exemplo, telemetria VM. Se você for fazer algum teste, essa janela aqui estará demonstrando os testes. Vou deixar aberto para que você possa estar analisando quando executar o projeto. Deixa eu abrir outra janela importante, são das threads. Apesar que eu não estou utilizando threads no projeto, eu estarei abrindo ela também. Vamos continuar aqui em versionamento, uma janela de Subversion. Aqui temos a janela de Subversion, ok? Se você estiver utilizando, por exemplo, Subversion como um programa para fazer suas atualizações e documentar, aqui é uma janela onde vai estar aparecendo os arquivos modificados remotamente, os arquivos modificados localmente e todas as outras opções, como arquivo que você vai submeter ou atualizar.
E aqui temos a janela Outro, onde você pode estar visualizando, por exemplo, o CSS, o seu Javadoc e o construtor do estilo CSS. Eu vou abrir o Javadoc, ok, e visualização do CSS. Então, o que seria essa visualização do CSS? Uma vez que você edite um arquivo do CSS, você estará visualizando aqui como que está ficando aquele arquivo CSS na página HTML ou na página que você estiver construindo. Temos o editor, a janela de editor, que já estava aberta, ok? Temos fechar janela para fechar alguma janela, maximizar a janela para maximizar alguma janela. Essas opções são fáceis, então não estarei demonstrando. Desacoplar janela, isso aqui é muito interessante. Se você verificar, está tudo acoplado. Se eu desacoplar, eles desacoplam. Ó. Por exemplo, desacoplei isso aqui. Desacoplei isso aqui. Então, eu vou acoplar novamente. Ó, acoplar janela. Então, ele já está acoplado. Essa janela tilde aqui também. Eu vou acoplar ela. Quero acoplar a janela. E aí, eu acoplei a janela Threads. Isso aqui é muito bom, uma vez que você trabalhe com 2 ou mais monitores, você pode desacoplar as janelas e tacar em outro monitor. Ou seja, você trabalha aqui a parte de programação e na outra janela você pode desacoplar, por exemplo, a saída e visualizar a saída em outro monitor. Então acho um recurso bastante interessante para quem trabalha com mais de um monitor. Então, temos aqui fechar todos os documentos, ele vai fechar todos os documentos, ele vai clonar um documento, vai fechar os outros documentos e a janela de documentos. Veja que temos duas janelas de documentos aqui, certo? Eu quero fechar todos, veja só, fechar todos os documentos, fechei todos os documentos. E aí, eu quero abrir novamente, vou abrir lá, só para vocês possam ter uma ideia como funciona essa janela aqui. E temos o redefinir janelas. Caso você, por exemplo, feche essa janela aqui e deixa tudo bagunçado, basta clicar em redefinir janelas e ele vai voltar ao padrão do NetBeans, que seria as janelas básicas que ficam abertas aqui. Então, dando uma observação, se você mexer alguma coisa aqui, ficou uma bagunça e você não sabe como faz para voltar nas configurações padrão, basta ir aqui em redefinir janelas. Então tem o meu projeto aqui, eu estarei abrindo, por exemplo, uma página. Veja que nessa página a janela paleta já preencheu, ou seja, demonstra todos os componentes que eu posso estar adicionando aqui. Se eu tivesse aqui um arquivo de CSS, eu estaria visualizando aqui como estaria a minha página, como que ficaria a minha página com aquela configuração do CSS. Eu vou executar esse projeto. Primeira coisa, estarei executando esse projeto. E aí eu estarei demonstrando aqui algumas janelas. Veja que algumas coisinhas estarão preenchendo, por exemplo, a saída. Veja que a saída está demonstrando o que está acontecendo quando se executa esse projeto. Eu vou aguardar, ok, a implementação desse meu projeto e após isso eu estarei abrindo essas janelas para ver qual delas foi utilizado e assim estarei explicando para que você possa estar entendendo melhor. Aqui o projeto está sendo inicializado. Veja que ele é uma página trabalhando com Java Server Pages e você pode criar aqui, por exemplo, uma nova conta e depois se logar no sistema. Então eu vou
criar aqui. Senha 123 dá um create aqui. E aí eu vou logar. E veja que esse sisteminha funcionou 100%. Então vamos ver aqui o que aconteceu nessas janelas. Temos aqui uma janela que foi executado o projeto, uma janela de banco de dados, uma janela do nosso servidor de container, que seria o Glassfish v3, comandos do servidor do MySQL, mas não tem nenhum comando aqui, pois não quero executar nada. Então vamos nas janelas. Subversion não tem nada, porque eu não estou mexendo com um sistema de atualização. Javadoc não tem nada também, porque não criei nenhum Javadoc. Essa janela de analisador não tem nada que eu analisei. Essa de ocorrências também não tem. Vou fechando que não tem nada. Esse de resultados também seria nada mais que pesquisa. Deixa eu só mostrar para você dar uma olhada. Vou tentar localizar alguma coisa que tem XX. Veja que não tem nada, nenhum arquivo encontrado. Se tivesse, ele estaria aqui mostrando aquelas palavras que foram encontradas aqui. Então vou fechar. Na saída aqui não tem nada. Seções não tem. Código fonte já tem, ok. Ponto de interrupção não tem, porque eu não criei aqueles pontos de interrupção. Veja que agora tem. Ok, eu estou adicionando pontos de interrupção e ele vai aparecer todos eles. Então essa janela de ponto de interrupção é muito interessante para você saber, quais são os pontos de interrupção que eu adicionei naquele meu projeto. Eu perdi, não sei onde que está mais. Basta você ir lá nas janelas ponto de interrupção e simplesmente clicando aqui. Ou você pode, por exemplo, desselecionar também. Veja que eles são desselecionados. Porém, você pode selecionar novamente qual você quer. Deixa eu tirar aqui todos eles. Se você clicar aqui também, você pode clicar em excluir todos, tá? E ele exclui tudo para você. Então, por exemplo, temos aqui várias funções. Ó, excluir todos, excluir esse, desabilitar, habilitar. Certo? Ir para o código-fonte. Automaticamente, quando você clica aqui e ir para o código-fonte, ele vai para aquela página ou para aquele arquivo, classe, que esteja com esse breakpoint. Por exemplo, ir para o código-fonte, ele vai para cá, onde está o código-fonte. Vou tirar aqui, deixa eu finalizar ele aqui, fechar essa janela. Aqui são as variáveis do seu projeto, os observadores, as tarefas, enfim, seria mais ou menos isso a explicação desse menu janela. Para finalizarmos, eu estarei depurando esse meu projeto, ok? Todas as explicações do link depurar, ou seja, do menu depurar, já foram explicadas nas aulas anteriores, nas videoaulas, então eu estarei apenas explicando as janelas aqui, dando uma explicadinha o que apareceu e para que serve. Então, eu estarei abrindo aqui algumas classes e vou colocar um breakpoint em algumas funções para que eu possa estar debugando, ou seja, depurando. Eu quero saber algo dessa função aqui, a partir daqui. Dessa função create usuários a partir daqui. Então tem dois breakpoints. Então na prática vamos ver como que seria. Eu vou lá e vou clicar em depurar. Vou clicar em depurar aqui. Vamos ver agora a depuração e o que estará demonstrando nas janelas. Vou aguardar
o carregamento do meu projeto no servidor Glassfish. Está quase carregando, vamos aguardar mais um pouco. E aí o projeto já está sendo carregado na minha página. Muito bem, o projeto foi carregado. Vou clicar aqui. Se você analisar aqui, ó, já temos uma janela aberta aqui. Uma janela de depuração, ok, foi aberta. Vamos pegar e abrir aqui o Firefox. Vamos logar no sistema. Quando eu clico em login, automaticamente ele cai naquele meu breakpoint. E veja que ele já abriu a janela observadores, variáveis, ponto de interrupção e as pilhas de chamadas. São as janelas que foram abertas. Para quem não sabe o que são pilhas de chamadas, por favor, estudem sobre pilhas na parte de programação, que seria nada mais que vetores. Veja que temos vários tipos de chamadas no código-fonte que estão sendo feitas. Vou depurando aqui, vou clicar em F8 e ele já foi para a próxima opção. Então, veja que algumas variáveis foram alimentadas naquela hora. Username, Andrei, os valores, que seria tipo char, temos o password, 1, 2, 3. E vamos agora para algumas janelas, para uma de saída. Temos aqui a saída que foi executado o projeto. Vamos agora, visualização da refatoração. Não há nada, porque eu não refatorei nenhum código, eu não alterei ele. Então, vamos para apenas aqueles que com certeza houve mudanças. No navegador, a gente tem aqui o navegador, mas não há necessidade, porque não queremos navegar em nada. Depurando as variáveis, apareceu observadores, as pilhas de chamadas, temos os pontos de parada que apareceu, código-fonte, também, daqui, os códigos-fonte. Temos a depuração, que já está aqui. As threads que foram executadas, veja que as threads estão aqui agora. Tudo executados. Tem como você saber qual thread foi utilizado. Veja as threads que estão sendo utilizadas. Visão geral da telemetria. Veja a visão geral da telemetria. Enfim, eu acredito que esses sejam as janelas que seriam utilizadas no seu projeto. Aqui demonstra, tá, as pilhas utilizadas, o tamanho da pilha, a geração de sobreviventes, o tempo relativo de gasto em GC, as threads e as classes carregadas. Isso aqui da telemetria teria uma outra função do NetBeans para que você possa estar visualizando o performance da sua aplicação. E aí, para finalizarmos nossa videoaula do menu janela, eu estarei fechando todas as janelas e redefinindo o NetBeans para o padrão. Primeiramente, vou cancelar aqui a depuração. Então, janela, redefinir janelas. E veja que ele foi redefinido para o padrão. Se eu fechar, por exemplo, todas as janelas aqui, fechar todos os documentos aqui embaixo, fechar aqui, fechando, não tem nada.
Vou lá em redefinir novamente, janela redefinir. E o seu NetBeans é configurado para o padrão. Veja que legal. Então, pessoal, ficamos por aqui. Terminamos a nossa videoaula do menu janela. Veja que essa videoaula foi bem simples. Apenas nos preocupamos de demonstrar os recursos mais utilizados desse menu. Certo? Existem muitas outras funcionalidades aqui. Por exemplo, o que é importante, visualização do CSS, construção do estilo CSS, mas por ser recursos bem simples, por exemplo, basta você criar um arquivo CSS, automaticamente a janela desse visualização será aberta. Então, você só vai utilizar mesmo esse recurso se você sem querer for lá e fechar essa janela. Então, fica aí a observação. Esse menu janela é para você abrir as janelas do NetBeans e demonstrar aqui os recursos que você quer ver. Então, até a próxima aula e muito obrigado.